Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Olá, combatentes do Norte da Guerra. A nossa matéria de hoje se refere, a um texto que saiu do Poder Aéreo do Alexandre Galante, uma matéria muito interessante, sobre uma declaração de um analista chinês, a um órgão americano, um órgão de imprensa americano, onde ele colocaria que o caça chinês J-20 modernizado, teria esmagadora superioridade ao jato F-35. Então, gente, antes que saia um monte de comentários aí, um monte de comparações, aquelas comparações estapafúrdias que alguém apresenta um monte de dados, eu resolvi fazer um vídeo aqui com algumas colocações do canal Arte da Guerra a respeito dessa declaração. Vamos lá. Mas eu queria pedir o seguinte, que vocês dessem uma lida, tá? Eu vou deixar o link aí do Poder Aéreo, dessem uma lida lá na matéria do Galante, está muito boa. Ele tem uma série de matérias sobre tanto o J-20 quanto o F-35. Aí vocês acham lá, vão encontrar muita coisa legal lá para ampliar e aprofundar o ponto de vista de vocês. Bom, isso posto, vamos lá. Pessoal, é o seguinte, dificilmente um analista militar que se preze, ele coloca as coisas nesse termo, esmagadoramente superior. É meio complicado. Por que isso? Porque nós não temos todos os parâmetros de análise, pessoal. Nem de um lado, nem de outro, tá? Nem dos americanos, nem do chinês. Eu vou dar um exemplo para vocês de como as informações em aviação militar são difíceis de serem encontradas. Não sei se vocês lembram aqui, no começo do ano passado, no começo de 2018, caiu um avião F-16 israelense, um Shufa, que foi atingido no Líbano, na Síria, não estou bem lembrado agora. Ele foi atingido por mísseis e acabou caindo em Israel. Os tripulantes conseguiram saltar de paraquedas. Até hoje é nebuloso o que aconteceu ali. Você não consegue achar informações. Aliás, eu acho que um dos países, assim, apesar de ser uma democracia, um dos países que mais coloca pano preto e com razão, nas informações militares é Israel. É difícil, gente. Olha, para quem é analista militar, a gente pena para descobrir as informações corretas sobre Israel. Não essas informações grandiloquentes que o pessoal coloca aí que Israel é o maior disso, o maior daquilo. Mas informação correta mesmo, o que foi que aconteceu, tá? Quais foram os problemas, isso é difícil de encontrar. Eles conseguem proteger muito bem. Parabéns para a contra-inteligência israelense. Mas vamos voltar ao caso de chineses e americanos. Projeto militar, pessoal, dificilmente você consegue, é o que eu falo, que eu acabei de falar de Israel. Ninguém coloca as informações corretas no Facebook, gente. Ainda mais a China, tá? A Lockheed, por ser uma empresa que é o fabricante do F-35, por ser uma empresa de capital aberto, muita coisa a gente consegue saber sobre ela. E os Estados Unidos é uma democracia, A censura em cima da imprensa, mesmo a imprensa especializada, praticamente não existe. O pessoal esconde as coisas, mas não existe censura. Na China você não sabe. Tá? Esses testes são todos secretos, nós não sabemos se está nesse grau. Você sabe aquilo que o chinês deixa você saber. Então é muito difícil a gente chegar e analisar, tá, ok? Ter todos os dados. Outra coisa que eu sempre falo aqui no canal Arte da Guerra, pessoal, é um problema de parâmetros. Eu tenho aqui um lápis e uma caneta. Para eu comparar os dois escrevem, eu não tenho dúvida disso. Mas é aquilo, gente, a caneta você tem que trocar a carga, o lápis, uma vez acabado o grafite, ou se ele chega num tamanho reduzido, você não consegue escrever. Então vocês percebem que é muito difícil estabelecer um parâmetro comum de comparação. O único que você tem de comparação entre um lápis e uma caneta é que eles efetivamente escrevem. Então ter parâmetros de comparação entre as aeronaves é difícil. Você consegue parâmetros de dimensões, de equipamento de radar. Olha, esse radar aqui tende a ser mais poderoso, esse motor dá essa capacidade, esse alcance, isso, aquilo. Mas aquele parâmetro, tá? O ajuste fino dos parâmetros, para você saber que uma aeronave é superior, ou, como o chinês colocou, acho que é Wei o nome dele, esmagadoramente superior, fica muito difícil. Então vocês tomem muito cuidado com essas comparações. Tem aquele pessoal que gosta de ganhar um like, vai lá no Facebook e coloca, não, porque surgiu o caça definitivo. Por favor, pessoal, por favor. O público aqui do canal Arte da Guerra não tem esse problema. Já está doutrinado, sabem como é que a gente trabalha, que não existe aeronave maravilhosa, não existe salvação da lavoura, tá, gente? É tudo um entorno, uma construção. As forças armadas chinesas estão bem adiantadas, aí isso eu não tenho a menor dúvida, mas elas ainda têm muitos problemas para serem resolvidos.
Bom, pessoal, aqui vocês têm o mapa da China, tá? E os seus vizinhos. Então nós vamos fazer uma breve descrição do panorama militar que a China enfrenta hoje em dia. Aqui no sudeste, tá? Melhor, no sudoeste nós temos a Índia. A Índia é uma grande potência militar, inclusive uma potência nuclear. Depois tem países aí que não conta muito, né? Que é Burma, Laos. Aí você tem aqui o Vietnã. Eu lembro que o Vietnã está se armando e China e Vietnã já foram à guerra há 40 anos atrás, em 1979. E a China não se saiu muito bem contra o Vietnã. Aqui nós temos a Coreia do Sul, tá? Com forças armadas excelentes e muito bem treinadas, muito bem preparadas, tá? Temos a Coreia do Norte. Aí vocês falam, mas a Coreia do Norte não é problema, é aliada do chinês. Explica isso para eles, gente, porque a Coreia do Norte é um fator de instabilidade. Pode ser que o dia de amanhã a Coreia do Norte se desestabilize e a China tenha que empregar o seu poder militar aí. Bom, ampliei o mapa agora aqui para vocês poderem ver a situação do Sul, né? A China tem disputas com as Filipinas, tá? Disputas marítimas aqui. E aqui você tem na fronteira também, na fronteira oeste da China, vocês têm o Paquistão, que é outra potência nuclear muçulmana e com graves problemas de terrorismo, problemas internos aí. Ao norte, vocês têm a Rússia, e vocês vão falar para mim, Robinson, mas chineses e russos são aliados, já foram à guerra, gente, eles já foram à guerra, tá? Sempre viveram as turras, é uma coisa muito complicada. E eu lembro que a Rússia tem quase 8.000 ogivas nucleares, a China só tem 300. E voltando aqui no nosso mapa ampliado, vocês têm Taiwan, tá, gente? Que é a China nacionalista, que se separou da China comunista em 1949. Eles têm uma rivalidade tremenda, já quase foram à guerra, os Estados Unidos precisou intervir. Os Estados Unidos são aliados de Taiwan, mais ou menos, é uma situação realmente muito pastosa, tá? Eles têm aí disputas tremendas, a China considera Taiwan uma província rebelde, Taiwan tem forças armadas muito bem treinadas, muito bem preparadas, tá? Eu lembro que uma vez, numa Laade da vida, eu conheci alguns oficiais da China nacionalista, né, de Taiwan, e eu fiquei impressionado com o preparo deles, realmente, são forças armadas de respeito. Bom, e por último, né, a cereja do bolo, que é o Japão. O Japão tem, provavelmente, depois da China e da Rússia, né, as melhores forças armadas do Extremo Oriente. São muito bem preparadas, tá? Marinha e Força Aérea excelente, que tem plenas condições de prejudicar bastante as linhas de comunicação marítimas da China. Eu lembro que a China depende de exportações, ela usa o mar para isso. O Japão tem plenas condições de causar um problema muito grande para a China, tá? E eles têm disputa também sobre ilhas aí, sobre mar territorial, enfim, é muito complicado, tá? Eles vivem fazendo protestos mútuos aí, se desconfiam muito, tiveram problemas históricos aí, enfim, gente, a situação da China, tá, é bastante complicada com relação aos seus vizinhos. Que ela está se tornando uma potência militar, ninguém tem dúvida, tá? Mas também com esses vizinhos aí, o sujeito precisa se armar mesmo, não tem como. O dever de casa que a China tem para fazer é realmente muito grande. Tem outro lado também, né, gente, que eu acho muito importante. O próprio site do Galante tem uma matéria interessante sobre isso, que o Pentágono admite que a China está à frente dos Estados Unidos em determinadas tecnologias militares. Mas isso é perfeitamente normal, gente. Nenhum país consegue toda a supremacia tecnológica. Isso não tem como. Eu lembro um caso que eu cito sempre, isso aqui, da Segunda Guerra Mundial. A Alemanha, ela estava na frente dos jatos de combate, né? Ela estava na frente dos Estados Unidos, a Inglaterra acabou perdendo, porque não adiantava nada, né? Eu falo sempre isso. Isso aqui é uma coisa que vocês derrotam, assim, derrubam qualquer espertinho que fica falando, a Alemanha ia ganhar a Segunda Guerra Mundial, eles tinham jatos. Sim, só que uma boa parte da artilharia alemã era tracionada a cavalo, gente. A artilharia americana era toda rebocada por caminhões. Então é muito complicado, tá? Eu acho que o pessoal parte para coisas extremas. Não, porque a China tem o melhor avião do mundo.
É duvidoso que tenha, é duvidoso até que a gente consiga aferir, se um lado é maior ou menor. Mas eu mostrei para vocês que os problemas que a China tem para enfrentar são enormes. E outra coisa, gente, não adianta essa coisa que o pessoal coloca aí, que agora a Rússia tem um míssil invencível, que a China tem o maior navio do mundo. Tudo que uma potência fizer, a outra tem condições de emular de uma certa forma, gente. Então, esses dados... Eu acho que essa coisa meio superlativa que o pessoal coloca na internet, para mim é tão infantil, sabe? Não dá para trabalhar dessa forma. Eu acho que a gente tem que fazer uma análise global das coisas, tá? Ver todas as colateralidades. Eu acho que a China é uma potência, eu não tenho a menor dúvida disso, mas tem muitos problemas para resolver e ela não vai conseguir uma arma definitiva, uma arma milagrosa, conforme tem um pessoal aí que vê analisa de forma bem pouco profissional, ela não vai conseguir isso daí, tá? Uma arma decisiva contra os Estados Unidos, porque tudo que ela fizer, os Estados Unidos têm condição de fazer também, e muita coisa que os americanos fazem, os chineses também têm condições plenas de emular, eu não tenho a menor dúvida disso. O que eu acho é que eles caminham para um parâmetro, né, uma paridade tecnológica no futuro e numérica e uma série de outras coisas, de poderio militar, e de uma certa forma vão encontrar pontos de convivência e de respeito mútuo. A tendência é essa. Bom, pessoal, eu acho que vocês conseguiram perceber que essas declarações superlativas, né, elas têm que ser olhadas com muita cautela, né? Principalmente quando vem de um lado que guarda certa parcialidade, que defende os interesses do seu governo. Se fosse um analista isento que não tivesse envolvido com o assunto, tudo bem, né, gente? Mas se bem que um analista isento e sério, ele não faria declarações bombásticas desse tipo. Complicado. Eu acho que a gente, para fazer análise, a gente precisa ter pé no chão, pessoal. Reconhecer forças, fatores de força, tá? Como o militar gosta de analisar. Fatores de força e os fatores, tá, de fragilidade. Bom, gente, como o assunto é China e Estados Unidos, a nossa dica de leitura é o Ghost Fleet, tá? Esse livro está sendo muito lido e debatido em Washington e no Pentágono, né? E é uma suposta guerra entre os Estados Unidos e China. O pessoal está gostando muito e, infelizmente, ainda não foi traduzido para o português. Mas eu acho que vale a pena vocês darem uma olhadinha aí, tá? Entrem lá na Amazon, tá? Deem uma folhada, aí se tiver em e-book, vocês sempre conseguem dar uma olhada. E eu lembro sempre que quando vocês compram livros pela nossa lista de desejos da Amazon, que se encontra na descrição, vocês estão ajudando o canal Arte da Guerra. Bom, gente, eu queria dizer o seguinte. No sábado, dia 19 às 18 horas, sábado, dia 19 de janeiro, às 18 horas de Brasília, nós teremos a nossa segunda live do ano. Eu quero abordar os temas recorrentes dessas semanas, algumas nomeações militares do governo Bolsonaro. Vocês podem trazer esse assunto da China aí também, se vocês quiserem, tá? A gente deve bater algum papo sobre Síria aí, tá? Enfim, a semana, as coisas que aconteceram nesse início do ano. Então eu aguardo vocês, vai ser aqui no YouTube, tá? Sábado, dia 19 às 18 horas, 6 horas da tarde. Avisem, tá? O pessoal, compartilhem, tá? Pra gente poder ter o máximo de gente possível aqui, bater um papo bastante agradável. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Nós estamos voltando amanhã, sempre com responsabilidade, compromisso e muita fé nesse Brasil. Até mais!